Olá, boa tarde. Mais uma semana que começa e a partir de agora a notícia que você de casa precisa saber para ficar bem informado. Vamos falar da explosão de um caixa eletrônico em um posto de combustíveis de São José dos Campos nesta madrugada. Esclarecer sobre o vírus da febre amarela, silvestre e urbana. Tem vagas de emprego para você que pretende começar a semana com uma nova colocação no mercado de trabalho. E a previsão do tempo. Seja bem-vindo, a primeira edição do Band Cidade está no ar. E o Band Cidade de hoje começa falando sobre violência. Bandidos explodiram um caixa eletrônico nesta madrugada em São José dos Campos. Foi o primeiro caso registrado na região neste ano. Em 2017, foram pelo menos 10 ocorrências envolvendo explosões em terminais eletrônicos. O cenário de destruição tomou conta desse posto de combustíveis nesta madrugada em São José dos Campos. Um caixa eletrônico instalado no estabelecimento às margens da Via Dutra foi explodido por criminosos que fugiram sem levar o dinheiro. A capitã da Polícia Militar, Mara Thaís Ribeiro, conversou mais cedo com a equipe da Rádio Band Vale e contou como foi a ocorrência. Nós tivemos a informação pelo nosso centro de operações que 4 indivíduos num Prisma cinza, eles tentaram furtar aí o caixa eletrônico do posto 7 Estrela. É um posto que funciona 24 horas, né? Eles chegaram a usar explosivos e realmente conseguiram a explosão, mas eles não conseguiram subtrair o dinheiro. Eles fugiram e pegaram sentido bairro. Então o policiamento foi para o local, deslocou, fez o patrulhamento, mas não conseguiu até o momento prender ninguém. Teve aí um dano patrimônio ali no posto, mas vidas, ninguém ferido. A gente sabe aí que ninguém foi ferido. E a Polícia Militar continua no patrulhamento. Qualquer informação, por favor, 190 ou 181, diz que denúncia. Agora a gente muda de assunto. Registros de macacos com febre amarela têm preocupado a população em todo o estado de São Paulo. Mas é importante esclarecer que os primatas também são vítimas da doença, ou seja, eles não transmitem o vírus. Quem vai explicar melhor essa relação é o repórter Márcio Corrêa, que está ao vivo em Taubaté e tem os detalhes. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todo mundo que assiste ao Band Cidade Primeira Edição. É verdade, né? Os macacos, muita gente erradamente pensa que eles são os transmissores do vírus que provoca a febre amarela silvestre. Mas nessa história, os macacos não são os vilões. Pelo contrário, eles são os mocinhos. E quem vai ajudar a gente a entender essa história é a bióloga Graziele Dariano. Graziele, muito obrigado. Os macacos são importantes para o controle desse vírus. Por quê? Porque eles funcionam como bioindicadores. Por eles serem muito mais sensíveis ao vírus, eles aparecem, muitas vezes mortos em locais onde o vírus está se proliferando na área silvestre. Veja bem, o macaco, o mosquito que transmite a febre amarela para o macaco não é o mesmo mosquito que transmite aos seres humanos. Então, não tem como o ciclo silvestre, nesse momento, que está lá, prejudicando os macacos, virem para a área urbana. O que acontece é que quando eles aparecem mortos, isso é um sinal de alerta para que quem mora perto dessa área silvestre possa se proteger de forma adequada. Também as autoridades de saúde tomarem as providências para cercar o vírus, não é? Isso, proteger da forma adequada, justamente as autoridades de saúde fazerem as campanhas e tomarem as medidas necessárias para proteger aquela população que funciona como uma barreira para a área urbana. É o que vai acontecer a partir desta quinta-feira em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro também. Por que a febre amarela, o vírus da febre amarela, que é muito mais comum na região norte do país, onde inclusive naqueles estados a vacinação é obrigatória, como que ele veio de lá para cá? Como que ele está migrando daquelas regiões de florestas para os trechos mais urbanizados, vamos dizer assim? Olha, é a proliferação do mosquito. Na verdade, o mosquito, ele não consegue, viajar uma distância maior do que meio quilômetro, 500 metros. Então, deixar água parada, nas residências, todos os cuidados que a gente já toma em relação a outras doenças transmitidas por mosquito, nós temos que continuar tomando, principalmente nessa época de verão, que o clima é muito suscetível para a reprodução do mosquito. Não deixar juntar água parada, não deixar lixo acumulado, principalmente nos quintais, verificar piscinas, caixa d'água fechada. O mosquito vem migrando da região
de mata para a região urbana lá do norte, aqui para o sudeste, centro-oeste, sul, justamente porque ele está tendo acesso a locais de procriação. Se não tivesse esse acesso, ele não teria como migrar. E não tem que ficar matando macaco também, como muita gente tem feito, porque afinal de contas os macacos são vítimas da febre amarela. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Márcio, pelas informações. A febre amarela urbana não é registrada no Brasil desde 1942. Agora a pergunta que todo mundo está fazendo é como é que ela poderia voltar a atingir a população nas cidades. É aí que entra em cena um vilão que já é conhecido, o mosquito Aedes aegypti. Para falar sobre esse assunto aqui no estúdio, eu recebo no Band Cidade o coordenador do Centro de Animais Sinantrópicos de Taubaté, Dr. José Antônio Cardoso. Obrigado pela presença, José Antônio. Boa tarde. Obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui. José, a gente viu na entrevista a bióloga falando dessa transmissão que acontece com o hemagogos. Dele ser o transmissor para o Aedes aegypti, qual que é essa relação? Olha, na realidade o que acontece, o hemagogos é o transmissor na zona, no meio da mata, na região silvestre. A possibilidade que existe de transmissão pelo Aedes, ele é mais com relação, por exemplo, a pessoa que fica doente na região silvestre, na área silvestre, vem doente para a área urbana para se tratar, né? E ser transmitido, ser picado por um Aedes aegypti e através do Aedes aegypti se transmitir para outras pessoas, né? O hemagogos é de hábitos basicamente silvestres e o Aedes aegypti de hábitos basicamente urbanos, né? Não há essa transmissão de mosquito para mosquito. Então, o risco que existe realmente é essa transmissão, como é a transmissão da dengue. O mosquito picar uma pessoa infectada pela febre amarela, o Aedes aegypti picar uma pessoa infectada pela febre amarela e transmitir para outras pessoas na área urbana, né? Então, esse é o grande risco. Por isso que nós temos que continuar combatendo os criadores de Aedes aegypti, de uma maneira muito firme, como a gente vem combatendo com relação à dengue, a zika e a chikungunya. O hemagogos não vem para a cidade, ele não tem esse hábito? Não é um mosquito de zona urbana. Nós temos, inclusive, traçado algumas estratégias em conjunto com a SUSEM de pesquisa em algumas áreas de mata da região de Taubaté para tentar, eventualmente, localizar. No entanto, não é uma área que seja preferencial para ele. É uma área onde a área urbana não é uma área, não é o habitat natural dele. Mas é importante que a gente continue fazendo a vigilância, inclusive a gente faz um apelo que as pessoas que encontrarem macacos mortos entrem em contato com a prefeitura. Inclusive nós estamos criando uma série de panfletos aí, passando os telefones, um deles que pode ser usado da Defesa Civil daqui de Taubaté, 196, para que a gente seja acionado e faça a coleta desse macaco morto e o encaminhamento desse macaco para análise através do Instituto Adolfo Lutz. Aliás, a gente já teve um que foi para lá, já tem resultado? Não? Nós temos, até agora, nós coletamos 13 macacos no período de um ano. Alguns macacos se prestaram à análise, outros, como um que inclusive a Lucimar aqui da Band nos passou na última quinta-feira. Ele tinha morrido por choque elétrico, estava alguns dias já pendurado no poste, não havia como fazer nenhum tipo de análise, mas toda a informação que chega com relação ao óbito de macaco, ela é válida, né? A gente pesquisa no entorno, procura outros, estamos mapeando algumas colônias de macaco na região de Taubaté para monitorar justamente e saber qual está sendo a dinâmica dessas populações. Perfeito. Então, o pessoal de casa tem que tirar criador de tudo quanto é mosquito, que é assim que vai poder ajudar a não proliferar a doença. Obrigado, doutor Zé Antônio. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, Cláudio, estamos por aqui. Obrigado. Band Cidade faz a primeira pausa e retorna daqui a pouco com oportunidades de emprego na região. Não saia daí, agora 1h04.